orçamento deve ir para votação hoje, mas naquele esquema do tudo certo, nada resolvido, né? Tem aí uma celebração, mas calma, ainda tem muita negociação para rolar. Não só em relação às emendas, como também em relação aos ministérios, né? Hoje, na coluna do Lauro Jardim no Globo, por exemplo, ele fala do impasse em relação ao Ministério de Minas e Energia. A nota diz que o Davi Alcolumbre não está conformado com a permanência do Alexandre Silveira na pasta, que quer a demissão, e disse isso a Lula no sábado passado, no Palácio da Alvorada, numa reunião da qual Rodrigo Pacheco também participou. E segundo interlocutores ali, em entrevista à coluna, o presidente do Senado, que ontem tomou café da manhã com o Carlos Soares, que é conhecido como o Rei do Gás, não está descartado que as votações de interesse do governo passem a andar em ritmo lento se o Lula não atender a esse pleito aí da troca do ministro da pasta. Parece que vai ter muito toma lá da cá antes desse orçamento sair, né, professor? Bom, é difícil saber essa altura se cabe ainda muita coisa antes de sair, porque estamos em março, né? E o orçamento devia estar aprovado. Ah, mas eu não duvido, hein, professor? Então, não duvido também, não. Mas, enfim, eu fico lembrando da experiência dos Estados Unidos dos anos 90 para cá, né, governos democratas, em que republicanos jogam duro para não aprovar. Literalmente fecham o governo, né? Aqui não chega a ter o mesmo efeito. Mas lá tem, e eu sempre tomei isso como um sintoma básico de disfuncionalidade do sistema político, né? Ou seja, Trump não é um raio em céu azul, né? As coisas estão desandando lá há uns 30 anos. Né? Eu acho que quando um sistema... A aprovação do orçamento, embora o orçamento, a lei orçamentária, seja sempre uma peça de disputa, óbvio, né? No entanto, a aprovação do orçamento é uma parte de uma rotina que, em princípio, deve se dar de maneira a acomodar interesses suficientemente divergentes, de maneira suficientemente rotineira, com algum espaço para execução que vai sendo negociado ao longo do exercício. Né? Mas se aprova primeiro um orçamento, é um sintoma básico de que, de alguma maneira, os poderes executivo e legislativo estão conseguindo trabalhar. Quando começa a virar o ano e não aprovou o orçamento, você tem problema. Eu acho que isso é luz amarela com força, né? Para lidar. Eu não cravo prognósticos a respeito disso, né? Respeito muito tomar lá da cá, né? É isso um pouco que deputados, senadores, o Congresso está lá para fazer, ele representa um monte de gente, ganhou voto, ganhou eventualmente, e tem que entregar, né? Vai lutar pelas pessoas que votaram nele, né? Claro que isso fica mais complicado quando o número de partidos não é meia dúzia, mas é 30 ou 20, né? Começa a ficar disfuncional por aí. Né? No Brasil, acho que tem outras distorções também. Eu acho que atributos do nosso sistema eleitoral dão peso grande demais ao financiador. Né? E eu acho que isso continua de pé, mesmo com a proibição de doação por pessoa jurídica. Eu acho que não era isso, pessoa física ou pessoa jurídica, que é o mais importante. Né? Isso continua sendo um problema. Então, a gente pode, eventualmente, criticar mais ou menos o perfil, o que é o mosaico que o Congresso representa ou não, e como é que a gente fica, cientista político, a gente fica lá desenhando sistemas eleitorais que poderiam formar um mosaico mais ou menos diferente. Mas, fato da vida, o Congresso é como é, tem o direito de barganhar as suas posições. Agora, o orçamento, a partir da festa em torno das emendas do orçamento secreto tal, e a queda de braço com o Supremo a partir da ida do Flávio Dino, provavelmente esse é um pano de fundo que tensionou a aprovação do orçamento esse ano. Né? Eu, sem ter acompanhado muito de perto, apostaria fichas por aí. Como isso não está resolvido, né? Eu acho que, para além do varejão de acertos daqui e dali, tem o atacado da regulação das emendas parlamentares, que não está resolvido e que poderia, talvez, destravar caso tivesse. Eu acho que, nesse impasse, eventualmente, cabeça de ministro vira moeda de troca. Né? Em que você começa a sempre foi, sempre né? Foi de alguma maneira, peça né? de barganha, Sim, né? Mas como você vai ser mais difícil resolver, não vai ser nesse exercício que vai se resolver, digamos, assentar institucionalmente um novo quadro de maneira pacificada em torno das emendas parlamentares,
Então tem uma queda de braço surda ali em torno disso. Eu intuo uma queda de braço surda em que, eventualmente, o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, recém-empossado, E extremamente poderoso. Extremamente poderoso, com a votação que teve com 90% dos votos do Senado, né? E começa a subir sua conta, né? Agora, professor, tem uma coisa que fica... A gente, nos anos Bolsonaro, já vinha apontando o tamanho do estrago que essa delegação do orçamento quase integral ao legislativo provocaria. A gente sabe que esse empoderamento, super empoderamento do Congresso, é até um movimento anterior, né, ao orçamento secreto. Ele tem uma história, né, que começa ali em 2009, com uma mini reforma, e conforme o poder do presidente da Câmara foi ficando maior e tudo mais, aí realmente presidentes da Câmara mais de personalidade, inclusive mais assertiva, vou usar esse eufemismo, são escolhidos e exercem esse poder sem nenhum comedimento, né? Porque a essência de Brasília e do poder é essa, né? Você exerce. À medida que vai decompondo um pouco a tessitura da cooperação parlamentar, etc., nas últimas 2 décadas. Né? Exatamente. E aí, assim, mas a gente sabe também que o orçamento secreto teve um papel de turbinar esse processo, de acelerar. E, quiçá, de torná-los a tal ponto sedimentado que nem a briga com o Supremo reverta. Porque como é que você vai, né, desfazer esse processo? O gênio não volta para a garrafa. Então, aí soma-se a isso, essa percepção. Eu não gosto de ser nostálgica, porque Deus o livre de ser inocente de achar que passado de legislativos exemplares que tivemos na vida. Mas assim, aquela fala do Ulisses que já virou até clichê, né? De que se você acha esse Congresso ruim, espere o pior, espere o próximo para você ver. Cara, hoje a gente vê essas discussões, por exemplo, sobre a distribuição das comissões ontem, né? Elas estão reduzidas a qual o tamanho da emenda, qual o tamanho da grana que vem para mim. Eu tenho a impressão que antigamente, entre uma briga e outra, para ver quem ia ficar com a fatia maior da Petrobras, quem ia ficar... Porque sempre teve, né? Quem ia ficar com o Ministério XYZ, ainda se discutiam alguns projetos de país. Hoje parece que não. Isso é uma leitura muito senso comum, assim, de você olhar o noticiário e falar, ai, que tristeza. Ou você também tem esse diagnóstico? Como é que você enxerga o Congresso? Tem coisas acontecendo especificamente no Brasil e coisas que são do mundo todo. Certo. Acho que o mundo todo olha um pouco com certa nostalgia para certo modus operandi parlamentar da segunda metade do século XX. Tá? Assim, que não é mais em que você tinha uma mediação partidária forte. E esse que é o ponto. Quer dizer, o que aglutina uma miríade de uma tessitura associativa civil, associações empresariais, sindicais, etc., religiosas, diabo a quatro, espalhadas pelo país, né, que pessoas estão lá afiliadas, mobilizadas, a arte da associação, que Tocqueville elogiava nos Estados Unidos. O que aglutina isso em maiorias parlamentares? Partidos, né, que, por sua vez, né, têm vinculações orgânicas com esse associativismo. Né? Então você tem um sindicato ligado ao partido tal, você tem coisa para... No caso da Europa, embora, né, na origem, né, o regime da democracia na América, o diagnóstico de Tocqueville, lá no século XIX, o modelo acabado do governo parlamentar partidário é o parlamentarismo europeu do século XX, do pós-guerra. Né? Em que você tinha, sei lá, um partido social-democrata, um partido mais liberal, ou democrata cristão, ou coisas assim, do gênero, em que eles basicamente, você tem a escola social-democrata, a escola do outro partido, você tem o jornal de um e de outro, você tem os sindicatos vinculados, então todos eles tinham que correr para além, a gente fala muito na ciência política, na divisão de poderes, dos
freios e contrapesos entre os poderes, num sentido horizontal, executivo, legislativo e judiciário. Mas a gente fala pouco de algo, de uma metáfora que tem me ocorrido, que é muito importante prestar atenção no sistema de polias e roldanas entre o parlamento e a sociedade organizada lá embaixo. Isso, essa imagem é forte. Tem que ter tração. Tem que ter, de alguma maneira, tração que seja organizada, que não seja simplesmente o deputado individual X atendendo ao interesse específico do município Y, né? Ou não é nem do município, às vezes do financiador fulano, Isso. né? Etc. Aí você vai ter de tudo, mas enfim, se tudo é tão pulverizado a esse ponto, fica difícil que o sistema político consiga converter a miríade de inputs em diagnóstico de país, em política mais abrangente. Política pública. Porque o partido, não é que o partido é ideológico no sentido, tem um monte de gente que é social-democrata, vai para esse partido, não é isso. O partido é sempre, na medida que ele funciona bem, ele é uma coalizão mais ou menos frouxa de interesses variados que se aglutinam no parlamento. Tá? E topam disputar a eleição junto. E por mais frouxa que seja, é alguma. Mas é alguma. Para isso, então, lideranças partidárias têm que ter prerrogativas específicas no plenário, controlam o processo de alguma maneira, e o sistema eleitoral deve facilitar isso. Entendeu? Agora, a nossa lista aberta dificulta muito. Mas e agora com a emenda parlamentar ainda por cima... Isso que eu ia chegar. Além do sistema eleitoral, tem uma coisa que os parlamentares estão autônomos com as emendas, eles estão autônomos com a interlocução com o seu público, porque a rede social resolve essa questão, então não precisa mais da estrutura partidária para fazer base eleitoral, né? Tanto que tem essa emergência a gente, né, viu a ascensão do Pablo Marçal no PRTB, que é um partido minúsculo, nanico, né? Sim. Então e também tem, e eu queria trazer isso, porque você está falando de um processo muito interessante de falta de liga entre os interesses, e tem cientistas políticos apontando que, bom, talvez não dê nem mais para falar em luta de classe, porque não tem mais classe, tem só indivíduo, tem um, tem outro. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Como que a gente aglutina interesses hoje? Pois é, as redes avacalham. Total, porque exatamente dispensa mediação. Cria a ilusão de que você dispensa mediação. Entendeu? E você faz a ligação direta. De novo, é como se plebiscitarizasse tudo. Porque é na mediação que você faz o acordo. E é no acordo que você faz concessões mútuas. Né? E você só vai ter um sistema político com incentivo para concessões mútuas se ele está repleto de atores fazendo mediação. Porque como tem a base que votou no sindicato, eu estou devendo esse pessoal entregar alguma coisa. Para eu entregar, eu estou precisando negociar lá em cima. Mas aí eu consegui negociar lá em cima, apoiei alguma outra coisa que alguém mais queria, mas consegui levar alguma coisa para minha base. Se tem meio de campo, você negocia. Se você está fazendo ligação direta com a massa pulverizada, você dá porrada. Entendeu? Porque não tem solto. O problema da fragilização dos partidos, do enfraquecimento da identificação partidária, ele é global por causa das redes. Não só, também por causa das redes. Também por causa da substituição da grande planta industrial pela uberização do trabalho, etc., porque a base sindical meio parece evaporar. Né? E uma visão mais individualista que vem junto. De mundo, né? Que vem junto. Né? É diferente quando você trabalha quando a economia depende de umas tantas plantas industriais com milhares de pessoas, esses são os colegas que você encontra todo dia. Né? E aí outra coisa é você sair sozinho para trabalhar ou trabalhar sozinho no seu computador. Entendeu? Claro que você vai ter uma visão de mundo mais individualista, ela vem junto. Né? Ela decorre disso. Então, isso enfraqueceu essa mediação partidária no mundo todo. Né? Mas, no nosso caso, eu insisto sempre, minha opinião é que se o sistema eleitoral pede para votar no fulano, você faz um sistema eleitoral com lista não ordenada,
que faz com que você tenha centenas de candidatos em distritos com milhões de eleitores disputando dezenas de cadeiras, você fulaniza a política e enfraquece os partidos. Os partidos têm suas prerrogativas, têm liderança, mobiliza dinheiro, resolve onde vai alocar dinheiro, etc. Mas até por isso também, liderança partidária no Brasil é inexpugnável. O Brasil não tem baixa renovação eleitoral, tem alta. Renova 30%, 40% dos plenários toda eleição. Nos Estados Unidos, renovar 10% é um terremoto. Né? Mas cúpula partidária só transmite por hereditariedade, entendeu? Ninguém sabe. A renovação é no baixo clero. Né? E aí, por quê? Porque, na verdade, a cúpula partidária resolve para onde vai o dinheiro e resolve quem se elege ou não elege. Então, mas... Entendeu? Mas aí a lista... Porque se a lista é pré-ordenada, a cúpula partidária tem que responder pela decisão perante o eleitor. Mas, professor, mas justamente a emenda não corta, também essa hierarquia do partido? Mas a emenda vira um objetivo crucial do deputado na medida em que ele tem que fazer a campanha dele sozinho. Porque se é o partido que resolve a lista numa convenção, né? Então é o seguinte, quem vai para o topo da lista é quem faz o que o partido quer. E o partido controla, e o partido vai decidir onde vai a emenda. Entendeu? E você tem algum mecanismo de aglutinação de interesse. Entendeu? Qual é a prioridade do partido a respeito de segurança pública? Vai apoiar o Tarcísio ou vai apoiar o SUSP do Lula? Né? Agora, o fulano específico, um dos 513 deputados, ele não necessariamente precisa ter qualquer opinião a respeito disso, desde que ele tenha prometido um asfaltamento na vizinhança do eleitor dele e entregue. Ponto. Né? E aí, claro, aí na hora que você torna isso secreto ainda por cima, não... pouco transparente. Pouco transparente, etc. Aí você produz uma roubalheira danada, né? É evidente. Isso era algo que todo mundo dizia há décadas, falava, ninguém rouba dentro do orçamento, só rouba para fora, com um contrato superfaturado daqui e dali. O orçamento é todo controlado. E, de repente, você vê, não mais. Não precisa mais roubar, né? É louco. Porque você já tem acesso direto ao corpo. Exato, você vai direto. É evidente, nos primeiros anos do orçamento secreto, ainda no governo anterior, as matérias que saíram, por exemplo, na Piauí, em torno disso, é estarrecendo. Né? Uma roubalheira medonha, como raramente você consegue ver. Exatamente. Né? Roubalheira gritante. Né? Então, um pouco é isso. Acho que agora, enfim, na década 20 anos atrás, 15 anos atrás, a Câmara estava mobilizada em torno de mudança de regra eleitoral. Não mais. Entendeu? Não mais. Então vai ter lista aberta e vai continuar assim. E a emenda parlamentar é um trunfo, enfim, que nenhum deputado individual fala, não precisa disso não. Não quero, não gosto. Não tem. Os partidos estão mais enfraquecidos do que estavam naquela época, agora também por razões tecnológicas, né? Então, complicou. Agora, o que dá para espernear, a partir do Supremo, etc., é transparência.